Olá, meus amados. Passaram bem? Eu também. Nós agradecemos pelo privilégio de retornar aqui. Estamos dando continuidade nesse segundo vídeo sobre arrependimento. Vimos ontem que o arrependimento é voltar atrás, sair do atalho e voltar para o caminho correto. Nós vimos que significa mudar o pensamento, trocar os propósitos de vida. Vimos que isto acontece olhando para Deus, abandonando as coisas vãs da vida, colocando o nosso tesouro no Senhor, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Vimos que temos que continuar olhando para Ele durante a jornada da vida. E aqui então nós vamos estudar hoje que esta é uma ordem de Deus e também uma dádiva. Deus, ao ordenar que voltemos atrás, ele faz isso como um presente para nós, como não um favor, mas como uma demonstração de amor. Vejamos primeiro que é uma ordenança de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, o assunto ali tratado é a respeito de que a alma que pecar pagará. O pai não carrega o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai, jogando por terra aquela heresia, aquela falsa doutrina, né, criada pelos homens da maldição hereditária. Não existe maldição hereditária, o que existe é a cobrança na própria alma de quem peca. E o perdão na própria alma que se arrepende. Então esse é o capítulo todo de Ezequiel, capítulo 18. Lerei do versículo 30 até o 32, Ezequiel 18, 30 a 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e deixai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus deixa bem claro a necessidade da conversão, e é uma ordem. Abandone esse caminho. Deixe para lá. Olha, eu não tenho prazer na morte, mas vocês morrerão. O fato de Deus escrever aqui que não tem prazer na morte não quer dizer que ele fique contrariado por causa da morte. Não, tudo está decretado. Existem os predestinados e os preteridos. E quando Deus faz esta ordem, ele faz diretamente a todos os corações, mas eficazmente no coração daqueles que vão amá-lo até o fim. Outro texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, no Areópago, aquele salão com estátuas de todos os deuses gregos e um altar ao Deus desconhecido. E lá ele começa a falar sobre o Deus desconhecido, né? Então, o apóstolo Paulo, em Atos 17, versículo 30, diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Notifique, mande um edital, mande um decreto, mande uma ordem imperial, chamada de édito, né? Mande esse termo jurídico que eles se arrependam, voltem atrás. Então Deus dá esta ordem, nos convencendo de que vale a pena segui-lo, de que vale a pena voltar os nossos olhos para Ele. Veja agora o texto do Apocalipse, capítulo 2. Versículos que nós leremos serão os versículos 5 e o 16. Apocalipse 2. Quando o Senhor Jesus está mostrando para João a igreja de Éfeso, uma igreja doutrinariamente forte, uma igreja que sabia identificar quem era apóstolo e quem não era, e que tinha por tradição ser firme doutrinariamente, porém
e foi encontrado ali que eles tinham abandonado o amor por Jesus. Eles tinham uma aparência, uma tradição apenas, e eles eram firmes doutrinariamente, não mais por amor a Cristo. Não mais por amor a Cristo, mas sim por amor a eles mesmos. Para serem reconhecidos como uma igreja forte, uma igreja doutrinariamente correta, mas não por amor a Cristo. Isso se tornou um ato de egoísmo. Então, o que o Senhor Jesus manda João escrever? Vai buscar um palhaço gospel, vai buscar um evangelista, vai buscar um teatro gospel, vai... Não. Veja o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde... Veja, volte a sua memória no lugar onde vocês tomaram o atalho. Volte até aquela placa escrito atalho. Lembra-te de onde caíste e continua. E arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras, ou seja, seja firme doutrinariamente por amor a Jesus. Tenha conhecimento doutrinário, seja forte por amor ao Senhor Jesus. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus é drástico aqui. Ele vem e fala, olha, eu sou juiz, não se esqueçam disso. Se vocês não querem perder esse candeeiro, não querem que eu mova, se arrependam. Veja o capítulo 3, o capítulo 2 ainda, versículo 16, quando ele fala da igreja de Pérgamo, onde existia o trono de Satanás, né? E onde fala também da doutrina de Balaão, com a boca se abençoa e com o coração amaldiçoa. E lá no versículo 16 ele fala assim, portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha, arrepende-te. Capítulo 3, versículo 3, quando ele fala à igreja de Sardes, a igreja que tinha o nome de que era viva, mas na verdade estava morta, né? Ele manda que eles sejam vigilantes, que fortaleçam o resto dos irmãos, né? No versículo 3 ele fala assim, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido o Evangelho, a palavra de Deus, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus baixa sua mão para ser firme com aquele povo. Mas, como eu disse, ao mesmo tempo que é uma ordem de Deus, é uma ordem de presente. Deus está dando um presente. É Deus, através do Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento. Então, embora seja uma ordem do Pai e do Filho, é uma atitude de dádiva. Ele está dando um presente. Deus está dando uma graça. Ele está agindo no nosso íntimo. E desta forma, aparece a Trindade toda, né, nos levando ao arrependimento. É uma dádiva mesmo, um grande presente do nosso Pai. Então, em Atos capítulo 11, versículo 18, Atos 11, 18, quando Pedro está se defendendo, ele diz assim, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha só, foi por Deus concedido o arrependimento. Deus ordena o arrependimento e concede, entrega, nos convence a receber esse perdão, né? Então passa a ser uma dádiva de Deus o nosso arrependimento. Pense dessa forma. Ao mesmo tempo que nós nos humilhamos, né, porque temos que nos arrepender, ao mesmo tempo nós temos que dar graças a Deus, porque Deus está preocupado pessoalmente com a nossa alma. Arrependimento é uma dádiva. Agora vamos ver o texto de 2ª carta a Timóteo. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 25.
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Falando da ação do nosso Senhor Jesus Cristo, e coloca aqui ele como Deus, né, que concede não só o arrependimento para conhecer a plena verdade, mas também nos tira do alvo, nos tira do caminho de Satanás. Que texto maravilhoso, que mostra Deus preocupado com a nossa alma. Atos, capítulo 5, retornando ao livro de Atos, capítulo 5, versículo 31. Atos 5, 31. Atos 5, 31. Os apóstolos estão presos, né? Pedro e João estão presos, estão agora na frente do Sinédrio, né? E pedem para eles pararem de falar sobre Jesus, né? Quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E Pedro fala: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora ele diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O Filho, Jesus, o príncipe e salvador, também concede o nosso desejo de nos arrepender. É uma ação do Pai, é uma ação do Filho que nos concede, nos dá esta dádiva de nos arrepender. E para encerrar o vídeo de hoje, Zacarias 12, versículo 10. Zacarias 12, versículo 10. Abrindo o Antigo Testamento de trás para frente, Malaquias, Zacarias. Zacarias 12, versículo de número 10. Nós lemos assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, pranteá-los-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, mostrando que o Espírito Santo seria derramado para nos levar à graça, derramado para nos levar à bênção da súplica pelos nossos pecados. E o nosso choro de arrependimento, olha só, pranteá-los-ão como quem pranteia por um unigênito. O choro do arrependimento é comparado ao choro daquele pai, daquela mãe, que tem apenas um filho, unigênito, único gerado, pais de filho único e perdem esse filho único. Deus, comparado a chorar pela morte do Senhor Jesus. E também fala que não apenas isso, não do unigênito, mas também chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, pelo mais velho, por aquele que, vamos dizer assim, substituiria o pai no caso da morte do pai, aquele que passaria a ser o homem da casa, como nós costumamos falar para os nossos filhos, né? A gente sempre fala para o mais velho: você é o homem da casa agora, eu vou viajar, enfim, alguma coisa assim. Chorar como se perdesse aquele filho, aquele primeiro filho, do primeiro impacto da emoção de ter filhos. Todos os filhos que nascem é uma emoção profunda, imensa. Né? Mas tem aquele primeiro que rompeu a madre, como diz o texto bíblico, aquele que primeiro veio. Não é um amor especial, é amor tanto quanto os demais, porém é aquele impacto, mais velho morreu. Então é assim que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. É um choro incontido, é um choro em que nós se compara à perda do filho único ou do filho mais velho. Queridos, o arrependimento é uma ordem de Deus, é uma ordem de Cristo, mas esta ordem vem para nós como uma dádiva, como um presente do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para nos levar para longe
das ciladas do diabo, para longe da perdição eterna, para nos levar para longe do inferno e nos levar cada vez mais próximos do nosso Senhor amado Jesus. Oremos. Ó Deus querido, nós agradecemos porque a tua ordem que visa o nosso arrependimento, ao mesmo tempo é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos dá. O Senhor, ao nos dar esta ordem, mostra que tem preocupação conosco, que nos ama profundamente e pessoalmente. Nós agradecemos a Deus todas as vezes que o Senhor pesa a nossa consciência, nos faz chorar pelo pecado cometido, porque isto é uma demonstração de amor que o Senhor tem por nós. O Senhor só corrige a quem ama. Ó Pai bendito, nos faça sempre estarmos arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas, e que seja a nossa vida para a tua honra e eterna glória. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e amanhã retornaremos para falar sobre como é que nós somos conduzidos ao arrependimento. Até lá!